Tô Sabendo. Oferecimento Colégio Acadêmico. 30 anos produzindo conhecimento. Pitube Vilas. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, depois da praça cair, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vinho, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvir o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. No ar, mais um Tô Sabendo, ligando a Bahia, o Brasil e o planeta através da educação e da cultura. Coisa boa a gente começar dessa maneira. Mas veja bem, este programa estará lado a lado com você para levar você ao mais sublime patamar da vitória. Quer seja vitória na prova do Enem, nos vestibulares e nos concursos públicos em geral. No programa de hoje, nós teremos os seguintes quadros. Pegue a visão, situando você que está aí com a sua escola na palma da mão, né, sobre o assunto que a gente vai discutir hoje. Profissa na área é o quadro sobre empregabilidade, a vocação, né, profissional e tudo mais. Teremos também Eu Quero a Prova. No final do programa, o professor resolvendo a questão do Enem que caiu sobre o assunto que nós estaremos discutindo. Solta a língua, galera! Solta a língua, galera, é a participação da meninada, né? Perguntando diretamente ao nosso convidado. O programa tá bom demais, então não tá? Recheadíssimo. Nós teremos, para iluminar essa conversa e essa discussão, ninguém menos do que a pérola negra da biologia da Bahia. Ele que chegou na nau de Pedro Álvares Cabral já para ensinar biologia aqui nos primeiros meses do descobrimento do Brasil. Professor mestre Chico Porto, e aí, rei? Tudo bom, Jorge? Tudo, meu Você querido. sabe que é sempre um prazer estar junto, né? De longas datas. Coisa boa. O senhor não vai hoje somente falar não sobre biologia. Eu vou pedir pro senhor pegar aquele violão que foi do dono da casa, tá? Pra depois fazer uma coisinha. Depois. Pois é, você está me perguntando como é que eu posso entrar nessa conversa. Já que a conversa é endemias, pandemias e epidemias, como é que eu me situo melhor para poder participar desse papo tranquilamente? Olho na tela e pegue a visão. Uma epidemia ocorre quando há elevado número de casos de uma doença infecciosa em curto espaço de tempo. Chamamos de pandemia a epidemia de grandes proporções que se dissemina nas diversas regiões do planeta. A Organização Mundial de Saúde, OMS, caracteriza uma pandemia de acordo com alguns critérios: surgimento de casos de uma doença em uma dada região, possibilidade de infectar seres humanos e capacidade de se disseminar rapidamente entre seres humanos. A endemia, por outro lado, refere-se a doenças locais, isto é, que ocorre em regiões específicas. Uma doença endêmica tem número de casos significativo, mas relativamente constante. A dengue é normalmente considerada endêmica no Brasil porque sua ocorrência se limita aos locais onde há focos do mosquito transmissor. Entretanto, havendo grande número de casos em determinado período, também pode tornar-se uma epidemia. Pois é, e agora tá tranquilo, tranquila? Já tem subsídios suficientes para começar a entrar e conversar, nem que seja telepaticamente com o professor Chico Porto. Mas você viu, começar assim é bom demais. Começar pela música das esferas do próprio Vinícius de Moraes.
Eu queria chamar a primeira pergunta, e a primeira pergunta vem do colégio, não, do cursinho Classe A, de Feira de Santana. Solta a língua, galera! Chico, boa tarde. Eu gostaria de saber quais são os conceitos de epidemia, pandemia e endemia. Beatriz, essa pergunta sua é excelente, porque há uma dúvida muito grande nesses três conceitos. Uma doença é endêmica quando ela ocorre com a frequência numa determinada região. Então essa doença está sempre presente ali com uma determinada frequência, maior ou menor. Essa doença é endêmica. Por exemplo, a malária é endêmica em determinadas regiões do Pará. Quando você fala em epidemia, isso é uma doença esporádica que aconteceu numa escala bastante elevada. Mas essa doença não é frequente. Por exemplo, você pode ter um surto de meningite. Então essa doença, meningite, alcançando um grau elevado, você tem uma epidemia de meningite. E a pandemia é quando uma determinada doença atravessa um continente. Ela passa de um determinado continente para outro. Mas sua pergunta é excelente, inclusive o Enem cobra muito isso e é importante que o aluno saiba, em determinadas afirmativas, se aquela doença citada ela é epidêmica ou é endêmica. Por exemplo, se você tem gripe, uma determinada gripe, em larga escala, isso é uma epidemia. Mas se você está se referindo a malária em determinadas regiões do país, que ela é frequente, isso ela é endêmica. Chico, é o seguinte, existe uma preocupação muito grande dos poderes públicos pelo fato de que algumas doenças que pareciam banidas completamente no passado estão voltando. Em geral, o que está voltando é epidemia, pandemia ou... terceiro termo que é? Ela pode ser epidêmica, endêmica. Sim. Ou pandêmica. Ou pandêmica. Bom, se essa doença deixou de existir, mas ela está vindo de um outro continente para cá, isso vai ser uma pandemia. Ebola, por exemplo, se passar de um continente para outro. Se essa doença é esporádica, está ocorrendo em larga escala em uma determinada região, ela é epidêmica. E se essa doença se instala na região e passa a fazer parte daquele quadro, essa doença passa a ser endêmica. E o que é que se atribuiria, e a que se atribuiria a volta desses fenômenos em determinados lugares e tempo? Primeiro, o processo migratório. O processo migratório ele tem um efeito muito grande. Por exemplo, agora com a entrada de venezuelano no país, determinadas doenças que tinham sido erradicadas no Brasil, ela está rodando. Por quê? Porque houve um fluxo de indivíduos portadores daquela determinada doença para uma região. Ou pode ser também falta de política pública. Porque quando você tem uma política pública bem feita, essa possibilidade ela torna-se quase zero. Dizem até os historiadores que quando a nave de Cabral aportou aqui, os portugueses, etc., enfim, comitiva da qual você teria feito parte, não é o que reza a lenda, que eles mataram muito mais por contágio do que por bacamarte, não é? Os índios, sobretudo. É porque, na realidade, os indígenas, eles tinham o seu potencial de defesa natural. Então, com determinadas doenças, eles não conviviam. Então, o organismo não estava preparado a nível de potencial imunológico para aquele determinado tipo de doença. Porque, na realidade, o que acontece, por exemplo, gripe. O fato de você estar no local em que as pessoas estão gripadas não quer dizer obrigatoriamente que você vá ter a gripe. Isso vai depender muito do seu potencial imunológico. Sim, claro. Mas se você tiver uma baixa defesa, você dança. Que é o caso hoje. Então tanto sim que você vê que isso é frequente muito mais em populações de baixa renda. Porque, por exemplo, você vê o índice, existe uma doença endêmica no Brasil que é a esquistossomose. Então, o que tem de meninos que, com o primeiro ano de vida, eu tive no Pará, num projeto Rondon em 79, e o índice de esquistossomose lá era grande. Então você pegava, por exemplo, um menino que com 1 ano de idade, ele já tinha a barriga bastante desenvolvida, com o fígado crescido e o baço, porque aquela criança bebeu água contaminada. Então isso tudo contribui, a pobreza, a falta de políticas públicas, tudo isso contribui para que você tenha um crescimento desse manancial de doença.
Maravilha, meu querido. Olhe bem, gente. Papo bom, hein? Eu sei com certeza que você está aprendendo e aprendendo muito, mas suponhamos que você tenha ficado entusiasmado ou entusiasmada, não é? Com essa conversa, com esse papo. E queira fazer o seu Enem para medicina. Você não sabe ainda como é que um médico se locomove, se move na sociedade, quanto ele ganha, não é? Qual é o quantum de realização que ele pode ter. Então chegou o momento de você conhecer melhor essa profissão. Porque Gabriela vai fazer o Enem para medicina. Gabriela no Profissa na área. Meu nome é João Felipe, eu sou graduado em Biomedicina e pós-graduado em Citopatologia e daqui a 1 mês e meio também estarei me graduando em Medicina e posso esclarecer para você algumas dúvidas. Primeiro, neonatologia, que é o que você escolheu, é uma subespecialidade da pediatria. Você teria que fazer primeiro os 6 anos de medicina, sair como médica generalista, se especializar por mais 2 anos em uma residência de pediatria e daí escolher a especialidade dentro da pediatria, que seria a neonatologia, que o curso vai em média de também mais 2 anos. Então seria 6 mais 4 anos, né? Seria um total de 10 anos. O mercado de trabalho, assim que você sai do curso de medicina, como médico generalista, você vai trabalhar nas emergências, o que antigamente era um pouco mais fácil. Hoje você só tem que procurar um pouquinho, talvez não seja tão perto o lugar, mas nunca falta área de trabalho para médico, tá? E a outra coisa é qualquer coisa que você faça antes da área de saúde, seja prática ou mais teórica, vai te ajudar no curso, tá? Eu falo isso por experiência própria e alguns colegas também que têm outras formações, não necessariamente da área de saúde, mas que ajuda na formação do pensamento, ajuda na área prática ou teórica. Valeu, grande abraço. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Primeiro bloco foi embora, tá bom? Daqui a pouco vem o segundo bloco com Como Foi Seu Vestibular, com o professor Samuel do Acadêmico. E teremos também o nosso último quadro, que é Eu Quero é Prova. Vamos pra lá, mas eu só saio daqui com Ana Mameto. Um homem que diz dor não dá, porque quem dá mesmo é não diz. Um homem que diz dor não dá, porque quando foi já não quis. Um homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Um homem que diz dor não dá, porque ninguém dá quando quer. Meu nome é Fabine, do Lomanto Júnior, e estamos conectados com o programa do Jorge Portugal. Tô sabendo mais. Tô conectado no programa de Jorge Portugal, professor nascido em Santa Maria Purificação, Bahia. Meu nome é Joyce e eu tô conectada no programa de Jorge Portugal. Colégio Acadêmico apresenta Clássicos Pré-Vestibular. Quando a música atravessa décadas e séculos e não perde o seu encanto sobre as pessoas, chama-se música clássica. Assim também no campo do ensino. Por exemplo, Chico Porto é o clássico da biologia, Boy é o clássico da química, Luiz Alberto e Buiú são os clássicos da geografia, Nelson Souza é o clássico da língua portuguesa, Jorge Portugal é o clássico da redação. Clássicos pré-vestibular, funcionando no Colégio Acadêmico de Lauro de Freitas. Apenas R$ 450 por mês. Venha estudar com a gente e ser aprovado no Enem.